Coletiva com Fábio Moreno, Elias Aredes, Rádio Brasil. Fábio, bom dia. O time treinou durante a paralisação, retomou o campeonato e o rendimento caiu. A expectativa era de que ocorresse uma evolução. O que você considera que aconteceu? Boa tarde. A gente enfrentou muitos obstáculos aí nessa competição, né? A gente talvez foi o clube que mais sofreu com o problema do Covid. Eu mesmo pessoalmente passei por isso. A comissão passou e tivemos quase a totalidade do nosso elenco contaminada. Isso acaba que perde uma sequência de treinos, né? A gente boa parte dessa paralisação a gente teve muitos jogadores em isolamento sem poder treinar, e isso com certeza dificultou. Paralelo a isso, a gente teve uma sequência de derrotas que dificultou aí a nossa ascensão, a nossa evolução. A gente teve um problema contra a Inter de Limeira e a sequência de 2 derrotas. A gente praticamente não treinou até então. E é muito difícil você, precisando fazer ajustes e sem o tempo necessário para isso. Isso daí com certeza inviabilizou uma evolução e retardou, né, no caso, porque a gente espera que isso ainda seja posto em prática. Luiz Felipe Leite, VV8 Esportes. Oi Fábio, em 2019, assim como neste ano, a Ponte foi eliminada na primeira fase do Paulista. Os jogos antes do início da Série B naquela vez foram usados como preparação do time e do elenco para a sequência da temporada. Vai ser assim desta vez? Jogadores que não atuaram tanto assim vão receber oportunidades nessas partidas? E Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fábio, boa tarde. Como você pretende escalar a Ponte Preta contra o Palmeiras? É a chance de poupar os principais titulares, sobretudo os mais desgastados, e dar chance aos garotos? Há chance de a torcida ver em campo um time totalmente alternativo? E assim como o José Carlos Martins, da Web Rádio Morada do Som. Fábio, após a desclassificação da Ponte por causa do resultado da Ferroviária, como você pretende montar o time da Ponte para o jogo contra o Palmeiras neste domingo? Boa tarde. Assim como essa partida, as outras é sempre feita da mesma forma. É um trabalho em conjunto, multidisciplinar, né? A gente conta com o departamento de fisiologia, que é chefiado pelo professor doutor Leonardo Neto, que nos auxilia bastante nessa tomada de decisão. Os atletas ainda vão chegar aqui ao CT para que sejam avaliados, né? A gente ainda tem uma indefinição de datas com relação ao troféu do interior, que também ainda prejudica a nossa tomada de decisão. A gente espera os jogadores chegarem, serão avaliados, todos submetidos à análise, para que seja colocado em campo contra o Palmeiras uma equipe forte, mas principalmente preservando os jogadores de qualquer risco de lesão. Óbvio que a gente faz isso sempre, a gente procura deixar a equipe sempre fresca, sempre na medida do possível minimizando os riscos, para que na sequência a Ponte mantenha uma estrutura, né? Não adianta nada a gente focar em uma outra partida, porque o caminho é longo, tem muitas partidas. A gente sabe da importância, apesar de para a classificação não ter tanta relevância, mas a gente sabe a importância que é jogar no Moisés Lucarelli contra uma equipe grande, uma equipe campeã da Libertadores, né? Uma equipe que tem muito interesse na partida. A gente respeita muito as outras equipes que têm interesse na nossa partida, principalmente o Novo Horizontino. Então, tratar sempre com o máximo de seriedade, óbvio, visando principalmente os objetivos da Ponte Preta, né? Porque esse troféu do interior também se torna importante para nós financeiramente, e o objetivo também de buscar a classificação para a Copa do Brasil. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa tarde. O Moisés já te citou mais de uma vez como uma pessoa que o orienta, que o ajudou bastante nessa adaptação para um futebol de mais exigência, um ambiente de mais pressão. Você não era o treinador, mas já estava no clube quando ele chegou. Como foi esse processo de evolução até ele se tornar um dos destaques do Paulistão, e qual foi a participação que você e comissão técnica tiveram nisso? Eu conheci o Moisés, né, quando ele foi contratado, e é um jogador que tem uma força de vontade muito grande, né? Ele tem, por conta do histórico dele, que já foi até divulgado recentemente, né, um histórico de luta, de sofrimento. Então ele tem uma carência de vencer na vida.
como todo atleta, mas ele vem de um problema sério, né, de social, então é um jogador que tem muita força de vontade e pouco alicerce, né, pouca ajuda, pouco entendimento. Eu acho que a falta de empatia com o ser humano é que prejudica às vezes a evolução de todos nós, né? Então eu procurei estar próximo dele, não só eu como a comissão técnica, né? Como eu sempre falo, é um trabalho conjunto que a gente exerce, bastante gente participa disso, né? Mas de dar o conforto, o respaldo, a segurança, porque o mundo da Ponte Preta, de pressão e essa visibilidade é muito novo para ele. Isso com certeza deixava ele com uma certa angústia, uma certa ansiedade, e a gente procurou trabalhar essa parte mental dele, tranquilizando, sabe? Dando a confiança, mesmo quando ele não desempenhava tão bem, de que ele teria uma sequência, que ele teria o nosso apoio. Paralelo a isso, todo o trabalho da parte física e da parte nossa aqui, né, técnico, tática, para mostrar para ele onde ele precisava corrigir, onde ele precisava soltar mais a bola. Inclusive o campo foi pintado de uma forma com marcações diferenciadas para que ele pudesse se situar, se ambientar aos setores do campo onde ele precisava ser mais rápido, onde ele precisava conduzir, onde ele precisava fazer os passes. Então eu acho que essa atenção que a Ponte Preta como instituição deu a ele é fundamental para todo atleta, e para ele foi decisivo para que ele desse essa arrancada. Gustavo Biano, EPTV. Boa tarde, Fábio. Você assistiu ao jogo da Ferroviária? Tem toda aquela secadinha para chegar na última rodada com chance? Que sensação ficou dessa eliminação depois de uma vitória no derby? Eu assisti o jogo, com certeza, né? A gente procura acompanhar o máximo de jogos possíveis, né? Só que a gente, com a experiência que a gente já adquiriu ao longo da carreira, a gente não sofre com relação a isso, porque a Ponte Preta não deixou de classificar no jogo da Ferroviária, ela deixou de classificar quando não somou os pontos, principalmente dentro de casa. Teve uma série de situações adversas que nós enfrentamos na competição, né? Principalmente sofrendo gols no início da partida, tendo muita dificuldade em recuperar o placar, né, ao longo do jogo. Então isso daí que deixou a desejar, isso aí que impossibilitou a nossa classificação, né, e não o jogo, nem o chute do Cajá, que é o que está sendo comentado. Não, a gente parabeniza a Ferroviária pela campanha, né, e a gente espera que a gente consiga dar o retorno que a torcida espera na sequência, porque a gente deixou de ganhar essa classificação, deixou de merecer por nossos próprios problemas, não pela Ferroviária. Marcos Cerone, Ponte News. Bom dia, Fábio. A Ponte acabou sendo eliminada da próxima fase do Paulistão. Ganhar o torneio do interior e sua premiação é questão de ordem para vocês? E como foi para você acompanhar o derby na TV? Eu acho que a gente já conhece o ambiente do clube, a gente vem de uma grande vitória contra o nosso rival, né? Todos dizem que é um campeonato à parte, então a gente sabe que essa vitória nos dá um pouco mais de tranquilidade, né? É o terceiro derby que eu enfrento, né? Com um retrospecto favorável, isso deixa a gente satisfeito, porque a gente enfrentou muitas dificuldades no campeonato, a gente não conseguiu alcançar o nosso principal objetivo, que era a classificação para as quartas de finais. Então toda partida se torna fundamental a vitória. Defender as cores da Ponte Preta, como eu já falei várias vezes, é sinônimo de muito respeito e de muita dedicação, porque a torcida nos cobra, todo mundo cobra a vitória sempre, independente de qual partida que a gente dispute. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Fabinho, boa tarde. Com o Paulistão no fim, qual o balanço que você faz da campanha da Ponte? Os objetivos traçados internamente foram atingidos? E como vocês lidaram com a pressão e cobranças recentes? E Thaís Helena, do Correio Popular. Boa tarde, Fábio. Ainda sobre o balanço do Paulistão, o que faltou, na sua opinião, para a Ponte Preta conseguir se classificar para a próxima fase? Você se sente desapontado ou os frutos podem vir na Série B? De trás para frente, eu tenho muita confiança e convicção de que os frutos, com os ajustes necessários que a gente tem que fazer, vão vir na sequência da competição aí do Campeonato Brasileiro, também da Série B.
Eu tenho certeza disso, até porque essa equipe, esses jogadores já deram mostras da capacidade que eles têm, daquilo que eles podem produzir. É continuar trabalhando para que esse resultado venha. Eu acho que todo campeonato que a Ponte inicia com uma pretensão de grandes êxitos, né? A gente sempre vai entrar pensando no melhor, pensando em vencer todas as partidas, né? Só que a gente sabe pelo que foi planejado e todas as dificuldades que a gente enfrentou, o problema de Covid, a reestruturação própria financeira do clube e tudo mais, a gente sabia das dificuldades que a gente ia enfrentar. É um projeto que não é imediato, né? É um projeto que pensa no melhor para a Ponte Preta, não só a curto prazo, mas a médio e a longo. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente gera uma expectativa positiva, a gente também tem os pés no chão e sabendo que isso ainda vai render os frutos necessários, esperados, que a Ponte Preta ainda vai conseguir alcançar os objetivos dela. Antônio Lupi, Rádio Bandeirantes. Bom dia, Fábio. Com a eliminação da primeira fase do Campeonato Paulista, o planejamento para a Série B será acelerado em relação às contratações? Barreto e Luizão, que ambos têm contrato com a Ponte até o final de maio, estão nos planos para a competição nacional? E Marco Guarizo, da CBN. Fábio, a Ponte manteve a base do elenco da temporada anterior, mas os resultados, com exceção do derby, não apareceram. Você pretende indicar contratações para a Série B? Eu acho que toda essa parte de planejamento, é óbvio que o clube tem profissionais já responsáveis por fazer esse tipo de análise, a diretoria está atenta a todos os cenários. Todos nós sabemos que nós passamos por avaliações constantes, né, do nosso rendimento, isso é para todos, né, mas a gente ainda está disputando um campeonato, a gente ainda está com uma partida para ser feita, depois um troféu do interior que também é importante. Eu acho que no momento oportuno, a diretoria, todos nós da Ponte Preta, a gente vai fazer esse levantamento e divulgar tudo que for planejado para a sequência do campeonato, seja as manutenções, seja possíveis contratações. Isso daí é um processo constante, não se inicia e termina numa competição, isso é feito constantemente. A gente tem métodos de avaliação de rendimento, tanto físico quanto técnico, e isso vai ser levado em consideração para a sequência da temporada. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa tarde. Com a eliminação no Campeonato Paulista, o foco se concentra totalmente na ascensão à elite nacional. Como você prospecta a Série B deste ano, que deve ser a mais difícil, e o que a Ponte Preta vai precisar fazer de diferente para não decepcionar a torcida novamente? É uma Série B que está todo mundo dizendo que vai ser a mais forte dos últimos anos, e eu compartilho dessa ideia pela quantidade de equipes com estrutura, equipes fortes, né, equipes grandes, né, que participarão do campeonato da Série B. Né, a Ponte Preta é mais uma delas, né, todo ano que disputa a Série B ela entra como uma das candidatas ao acesso, esse ano também não é diferente. A gente espera um campeonato duro e a gente entende que um campeonato de Série B a gente se ganha dentro de casa, é fortalecer esse rendimento dentro de casa, saber jogar dentro de casa, impondo, como foi a última partida contra o nosso rival, se impondo, ganhando os pontos, né, e conquistando os pontos dentro de casa, para fora, saber administrar, saber entender a competição, buscar os pontos também fora de casa, que essa soma de uma equipe muito forte dentro de casa e uma equipe que sabe levar a competição fora, é isso que a gente entende que vai fazer a Ponte Preta subir para a Série A e alcançar o objetivo que é o acesso.